muitos sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um aqui mesmo que eu poderia falar abertamente, mas os irmãos vão entender, quem está ligado espiritualmente na palavra de Deus, vai entender, louvado seja Deus, sobre esse sinal. A Bíblia diz em Daniel capítulo 7, capítulo 8, que Daniel viu uma visão. Ele viu um carneiro e um bode. A visão do carneiro, o carneiro tinha 2 chifres. Aparece um bode flutuando no ar. Esse bode está com um chifre no meio do rosto. Ele quebra os 2 chifres do carneiro. Ele está com o chifre do meio, é o terceiro. Só que de repente o chifre dele quebra também. Aparece mais 4. Então agora não é mais 3, agora é 7. 3 já foi abatido. Se levanta mais 4 reis. Agora tem 7 reis. E no meio dos 7, no meio dos 4 últimos, se levantará um que será uma abominação contra o próprio Deus. Esse que se levantará contra o próprio Deus, contra o próprio céu. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo, repercutindo nos últimos dias, os sinais do que está acontecendo nos dias atuais. O cenário do que está acontecendo aí fora hoje nos mostra essa profecia de Daniel. A visão de Daniel, de Apocalipse, capítulo 13, todos esses sinais mostram a volta de Jesus. E Jesus, ele avisou a igreja dizendo assim: olha, olhai para a figueira, olhai para os sinais. A figueira aponta para Israel. Então Jesus sempre falava de que haveria algo que iria acontecer do Oriente para o Ocidente. E o que mostraria a vinda de Jesus não mostraria do Ocidente para o Oriente, mostraria do Oriente para o Ocidente. Você sabe o que aconteceu para se cumprir a profecia? O homem, com sua sabedoria, sem saber da Escritura, ele criou um mapa geográfico e ele dividiu o mundo em 2 bandas: a região oriental e o outro lado do mundo, ocidental. Hoje somos chamados de ocidentais. Os hebreus, os árabes, os homens do outro canto do mundo é chamado de orientais. E por quê? Para cumprir a profecia. Jesus fala bem desse jeito: assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, assim como o relâmpago. E por que ele compara a volta de Jesus com o relâmpago? Porque o relâmpago, ele é o maior sinal que Deus deixou no céu para mostrar o que a chuva virá. Sabe qual é o maior sinal que Deus deixa durante o dia para ver a chuva? O arco-íris. Sabe qual é o maior sinal que Deus deixa à noite para ver a chuva? O relâmpago. Você pode observar, as pessoas saem na rua, o céu pode estar limpo, mas quando o céu começa a mudar e começa a clarear o céu, o que as pessoas entendem? Vai vir uma chuva. É um sinal. Deus tem dado sinais no céu, Deus tem dado sinais na terra. Deus tem mostrado para mim e para nós que Ele virá assim como a chuva. Ele voltará. Ele arrebatará a sua igreja. Ele levará o seu povo. Nós seremos arrebatados, aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que estiverem aguardando o mesmo Jesus, que virá com alarido, como voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estiverem em Cristo Jesus, esperando a volta dele, esses serão arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. O arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento não é somente algo que deve acontecer. O arrebatamento é algo que tem que ser vivido todos os dias. Eu posso mostrar para você, pela Bíblia Sagrada, pela luz da Bíblia,
que o arrebatamento é uma vida com Deus. O arrebatamento, ela começa aqui. O arrebatamento começa aqui. Do nada você está aqui. Imagine, você está aqui agora, eu e você. Daqui a pouco, num piscar de olho, que a Bíblia fala que será num piscar de olho. Do nada, você não vê mais bancos, você não vê mais cadeira, você não vê mais culto, você não vê mais a igreja terrena. Do nada você pisca o olho, você está no trono celestial, você está diante de Deus, você está sentado no paraíso com Abraão, Isaac e Jacó, aguardando a batalha final, a batalha que haverá quando Jesus vier e dá o fim, dá o cabo ao anticristo, aos profetas. Nós estaremos aguardando. Aleluia. A volta de Jesus será para arrebatar aqueles que foi perdoado. Glória a Deus. Mas depois dessa, Jesus virá novamente. Porém, dessa vez agora, Ele não virá para arrebatar. Ele virá com os arrebatados. Ele virá com os perdoados. Ele virá com os salvos. Ele virá com os perdoados para destruir a terra com os não perdoados. Ele virá com os salvos para destruir a terra que estará com os condenados. Ele virá para destruir, para acabar. Imagine aí, aquele que um dia olhava para você e não dava nada e dizia assim: aquele lá um dia nunca vai ser crente, aquele um dia nunca vai ser crente, aquele lá não é nada. E vai chegar um dia que você estará ao lado de Deus. Aleluia, eu e você estaremos lá, ao lado de Jesus. E mais ainda, estaremos com Ele vindo nas nuvens. E Ele vai ser Jesus, aquele que dará o fim ao Cristo. Imagine só, você ao lado de Deus, nós como igreja, ao lado de Jesus, como Ele mesmo dará fim ao anticristo, ao falso profeta, o homem que se diz grande, o homem que se diz poderoso, e Deus dará o fim a ele. Aleluia. Pelo sopro da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Como vale a pena servir a Deus? Como vale a pena estar na presença de Jesus? Deus está falando contigo nessa noite. Não deixe de servir a Jesus por nada. Não largue a mão da cruz, não largue a mão da fé, não largue a mão de Jesus. Permaneça na presença de Deus, permaneça em Cristo, permaneça em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é a tua salvação, Ele é a nossa salvação. Para nós concluir aqui, Ele virá com voz de arcanjo. Sabe o que me chama a atenção? Só há um arcanjo na Bíblia, e depois dele há um só, que é superior a todos os anjos. E ele é superior ao arcanjo Miguel. É Jesus. Eu posso dizer que Jesus, ele é considerado o arcanjo superior celestial, porque ele é superior, ele é um Deus poderoso. É tanto que ele tem um nome angelical no céu. Aqui na terra ele vem como Jesus, mas no céu ele é conhecido como Emanuel. Louvado seja Deus, que significa Deus conosco, Deus comigo, Deus contigo, Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não está assim, por que é Deus conosco? Porque enquanto ele estava em Maria, sendo gerado pelo Espírito Santo, ele estava nela. Ele veio à terra para mostrar a nós o que é estar e o que é ser. Louvado seja Deus. Ele está em Maria. Louvado seja Deus. Mas logo ele foi gerado. A salvação não é de fora para dentro. A salvação é de dentro para fora. Ela começa com o coração. Ela começa com a mente. Ela começa com o pensamento. Quando você toma uma decisão, toma uma atitude. Quando você abre o coração para Deus e libera o amor, libera o coração para Jesus, Ele entra, Ele faz morada, Ele faz com que o Evangelho, Ele brota dentro do coração e nasça de dentro para fora. Ele diz para a mulher samaritana: a água que eu lhe dei nunca mais terá sede. Essa água vai
encher de dentro aí e vai transbordar para fora. Essa água está aqui nessa noite. Essa água um dia voltará. Esse Cristo um dia voltará e arrebatará a sua igreja. Quem tem esperança de um dia ser arrebatado?